Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios, sessão 134. Tá faltando do versículo 9 ao 12 para finalizar essa sessão aqui. Mais uma vez, lembrando que essa sessão aqui ela não foi uma revelação recebida. Aqui, no final que eles publicaram o livro de mandamentos, o livro de Doutrina e Convênios, eles colocaram essa parte no final como uma declaração e opinião deles, da liderança, em respeito aos governos, como que o governo funciona e como que a igreja funciona, os limites de cada um ali, onde não deve haver interferência, tá bom? Então é nesse aspecto que nasce aqui essa sessão 134. Então nós vamos ler os versículos e já vamos trazer a aplicação, o que significa. O versículo 10 diz: não cremos ser justo misturar influência religiosa com o governo civil, o que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros como cidadãos sejam negados. Aqui, basicamente está falando que o governo ele não vai escolher uma religião como a religião principal, Ou seja, tem um governo que fala assim, a nossa religião é essa, e não dá direito a outras pessoas escolher outra religião. Então, ele não pode ter um favoritismo por uma religião, porque é concedido a todos os cidadãos livremente escolher a qual religião eles devem pertencer. Então, se o governo escolhe uma religião favorita, ele vai acabar perseguindo as outras ou menosprezando as outras religiões, tá bom? Então, é nesse aspecto aqui que menciona o versículo 9. O versículo 10 aqui diz assim: cremos que todas as sociedades religiosas têm o direito de lidar com seus membros, em caso de conduta inadequada, de acordo com as regras e os regulamentos dessa sociedade, desde que tal ação se limite à participação e à posição da pessoa na sociedade que pertença. Mas não cremos ter qualquer sociedade religiosa autoridade para julgar homens quanto ao direito e a propriedades ou a vida, e confiscar-lhe os bens deste mundo, ou pô-los em perigos de vida ou danos físicos para infligir-lhes qualquer castigo físico. Podem apenas excomungá-los de sua sociedade e negar-lhes participação. Bom, aqui então ele traz a questão, nesse versículo muito importante, que os membros de uma religião, tá bom? Eles podem ser punidos, pela liderança da igreja por conduta inadequada. Mas essa punição ela tem uma restrição. Então, o que a igreja não pode fazer com um membro que quebrou os mandamentos, que fez algumas coisas ali erradas, Então, a igreja não pode julgar ele em relação à vida. Ou seja, tem estados, países que têm pena de morte, A igreja ela não está julgando como os governos julgam, tá bom? Ela não pode infligir uma pessoa, não, você cometeu esse crime e você vai ter que morrer, Não, a igreja não pode. Outra coisa que a igreja não pode fazer é confiscar os bens, daquele que fez coisas erradas. Também não pode, Isso aqui é uma coisa do governo. O governo que, dependendo da situação, vai confiscar os bens da pessoa, bloquear a conta. Então, essa é coisa do governo e não da religião. Punir fisicamente, também a igreja não faz. Então, a igreja não vai pedir para ninguém ficar lá de joelho no milho, orando. A igreja não vai pedir para a pessoa, você cometeu erro aqui, vou dar chicotada em você, De maneira nenhuma a igreja pode punir fisicamente qualquer um dos seus membros, tá bom? Então, tem essa limitação aqui. Então, o que a igreja pode fazer em relação quando o membro ele acaba cometendo, alguma conduta inadequada, Acho melhor colocar um exemplo, O marido foi lá e traiu, a esposa, Quebrou a lei da castidade, traiu. Então, qual que é a conduta, o que a igreja pode fazer?
Ela não pode fazer nenhuma dessas coisas que foi citada, mas ela pode fazer o seguinte: restringir a participação desse membro. Né? Por exemplo, o bispo pode falar, né? Aliás, há um conselho para isso, para averiguar essas coisas, né? Para que haja uma decisão unânime ali. Esse conselho que é feito é chamado de conselho de condição de membro, ou seja, o nome já diz tudo, só afeta a condição de membro da pessoa. Então, vai restringir a pessoa em certas participações. Uma delas pode ser não tomar o sacramento, né? Então, até que haja um arrependimento sincero, um perdão, então a pessoa fica ali sem tomar o sacramento, tá bom? Então, isso implica na participação da pessoa. Também, a pessoa pode perder privilégios, como o chamado dela de estar servindo na igreja, ela perde acesso ao entrar no templo, né? Ela perde a recomendação do templo. Então, esses tipos de medidas a igreja pode tomar, né? Somente para dentro da igreja. Então, é conselho de condição de membro, afeta a condição de membro. Em estados, em um exemplo no maior, assim, a maior coisa que a igreja poderia fazer é tirar o nome da lista da pessoa de membro. Antigamente, algumas igrejas chamam isso de excomungar a pessoa, tirar da sociedade de membros da igreja. Nós chamamos isso de desassociação. O nome da pessoa é riscada dos registros da igreja e ela está desassociada, tá bom? Então ela passa, nesse momento, não ser mais membro da igreja, tá bom? Claro que a pessoa pode recorrer, buscar recursos, né? E falar que está arrependido, buscar, e acontece, da pessoa ser realmente readmitida na igreja, tá bom? Mas essa é a medida extrema, tá bom? Da pessoa deixar de ser membro da igreja ali. E isso faz com que a pessoa não tenha chamado, não frequente o templo, e assim por diante, tá bom? Então, esse versículo fala que o dever da igreja pode punir por condutas inadequadas, mas dentro desses termos. Nunca na questão como a lei, né? A lei, ela pode determinar que a pessoa vai ser presa por tantos anos pelo crime que cometeu, tá bom? Então, são coisas diferentes. Vamos lá para o versículo 11 aqui, que diz assim, ó: cremos que todos os homens devem apelar para as leis civis a fim de conseguir reparação de todas as injúrias e agravos, quando lhe infligirem aos maltratos pessoais e afligirem-se aos seus direitos e propriedades e reputação, onde existirem leis para protegê-lo. Mas cremos que todos os homens são justificados por se defenderem e defenderem seus amigos, seus bens e o governo de ataques ilegais, né? Aqui está falando, né, sobre a questão das leis. Nós cremos que os homens, né, eles devem apelar para as leis civis. Se uma pessoa pratica racismo, né, comigo, eu não devo me vingar xingando essa pessoa de volta. Eu devo processar essa pessoa. Então, existem meios legais da maneira que nós devemos agir, tá bom? Então, o Estado nos dá isso, tá bom? E aqui ele fala que sempre nós devemos buscar as reparações por meio da lei, não por meio de vingança, né, pelo próprio braço ali. E aqui ele faz um adendo, né, que se não houver tempo de buscar essa reparação, aí sim tem um adendo aqui, que é no caso da vida, né? Uma pessoa está vindo, está entrando na sua casa, está ameaçando sua família, né? Você não vai falar para a pessoa, eu vou te processar, né? Ou eu vou chamar a polícia para você, né? Não tem como, né? O ato está acontecendo ali naquele momento, a pessoa está ali arriscando para tirar a vida de sua família, então naquele momento ali pode acontecer da pessoa acabar matando o ladrão em legítima defesa. E aí o Estado defende essa pessoa. Ele dá a causa como legítima defesa. Não deu para a pessoa buscar os meios legais, né, para que aquele bandido fosse preso ou não cometesse o crime. Então, isso é dado em legítima defesa aqui, tá bom? Vamos ali para o último versículo, o versículo 12. Versículo 12 diz assim: cremos ser justo pregar o evangelho a todas as nações da terra, e exortar
os justos a salvarem-se da corrupção do mundo. Mas não cremos ser correto, essa parte aqui é bem interessante, né? É bom prestar atenção. Não cremos ser correto interferir na vida dos escravos, nem pregar-lhes o evangelho, nem batizá-los contra a vontade ou desejo dos seus senhores, nem envolver-lhes, né, com eles de qualquer maneira influenciá-los, de qualquer forma, de modo a torná-los descontentes com a sua situação nesta vida, pondo em risco a vidas humanas. Aqui, a questão aqui não é que está falando que a igreja é a favor da escravatura, né? Em 1835, os Estados Unidos era permitido por lei ter escravo, e a lei falava que era proibido pregar o evangelho ao escravo sem o consentimento do seu senhor. Então, não podia pregar a ele, não podia batizar sem o consentimento do senhor, do senhor, da pessoa ali. Então, a igreja não está endossando aqui a escravatura, ela está falando a respeito da lei, e para o evangelho ficar naquele país, ela precisa se adequar às leis do país. Tá bom? Então, aqui ele está explicando a lei do país e que eles vão obedecer à lei do país. É isso que significa aqui, tá bom? Nós temos alguns casos na Escritura, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu acho que o final aqui da Escritura, né, falou sobre a vida em risco. Ia colocar, se eles pregassem o evangelho aos escravos, o que poderia acontecer? Os missionários colocariam sua vida em risco, primeiramente, também colocaria a vida dos membros da igreja em risco e a vida do próprio escravo, também era proibido receber o evangelho. Então, nesse caso, era melhor não pregar, tá bom? Do que a pessoa ser martirizada por conta disso, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, deixa eu finalizar o versículo aqui. Diz assim: tal interferência cremos ser ilegal e injusta, e perigosa para a paz do governo que permita a escravidão de seres humanos, né? Isso aqui é algo horrível, né? Uma pessoa achar que é dono da outra ali, então é algo horrível mesmo. E aí o exemplo que eu tenho é justamente a carta que Paulo ele manda para Filimão. Filimão ele tinha um escravo na época em Roma. A gente observa que Paulo ele não vai contra o sistema de Roma, tá bom? Ele vai falar com Filimão, que era um amigo dele, para perdoar o escravo dele que tinha fugido, Onésimo, né? Ele pede para Filimão perdoar ele e receber ele de volta, mas não como escravo, mas como irmão. Então, na carta aos Filimões, né, a Filimão, né, no Novo Testamento, a gente vê uma carta íntima de Paulo, conversando, mandando essa carta para Filimão, falando, inclusive, se ele te deve alguma coisa, me fala que eu pago tudo, né? Então, ele não faz uma revolta para que não haja escravidão, mas ele planta na semente, no coração da pessoa, né, a questão de que não... Na verdade, a religião ela acaba, né, com a escravidão. É a religião que ensina sobre que todos são iguais perante Deus, tá bom? Então, Paulo, ele planta ali, em vez de fazer uma revolta contra Roma, ele planta no coração de Onésio que todos somos iguais, que nós somos irmãos em Cristo, tá bom? Então, esse é o exemplo, né, que temos da carta ao Filimão aqui. Eu peguei aqui várias declarações, né, de membros de líderes da igreja falando, né, contra a escravidão. Temos aqui Brigham Young, presidente Nelson, vários, né? O fato aqui é o contexto histórico. Em 1835, era permitido, né, no contexto nos Estados Unidos, ter a escravidão ali, tá bom? E aí, uma escritura que a gente pode usar é justamente o que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, né, lá em Mateus 10, versículo 16. Ele diz, sede sábio como as serpentes, ou seja, prudentes, mas inofensivo como a pomba. Então, ao pregar o evangelho, a pessoa deve ter prudência. E é isso que a igreja estava ensinando, ter prudência na hora de pregar o evangelho por conta dessas restrições, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.